Meus pais são naturais de Veranópolis. O meu pai trabalhava na CE, né, que era a antiga empresa pública de energia elétrica no Rio Grande do Sul. E a minha mãe sempre trabalhou em casa, costureira, cuidando 7 filhos, enfim, né? Todos nós demandando muitas coisas ali, então ela ficava entre pequenas coisas que fazia como costureira e também cuidando da gente. Ainda no ensino fundamental, eu comecei a participar do Grêmio Estudantil da escola. E, ao participar do Grêmio, era um período, a gente não tinha consciência, né, como adolescentes, como crianças e adolescentes, que nós vivíamos em uma ditadura. A minha casa tinha muita influência do trabalhismo, digamos assim, do brisolismo, né? O meu avô se organizava com os grupos dos 11, a minha mãe sempre foi muito brisolista, o meu pai também, e a gente sabia que o Brizola não estava no Brasil. Mas, de toda forma, a nossa participação é porque no bairro que eu cresci, um bairro popular, o Partenon, em Porto Alegre, tinha muitas lutas assim por moradia adequada, pelo ônibus, sobretudo a causa do transporte coletivo era muito viva para a gente. E eu estudava no mesmo bairro que morava e fui participar do Grêmio Estudantil. Então, eu realmente, na minha memória de participação, eu vou lá para os 12 anos de idade, quando fui pela primeira vez do Grêmio Estudantil. E aos 14, me tornei presidenta do Grêmio Estudantil. E depois, mesmo trocando de escola, fui presidenta de um outro Grêmio Estudantil, numa escola de ensino médio. Então, é dali que eu trouxe a minha militância estudantil no final dos anos 70 e início dos anos 80. Foi um pouco da ideia da família, foi muita leitura, porque a gente tinha muito acesso a livros em casa, enfim, e sobretudo, essa questão de participar do movimento estudantil. Eu comecei a dar aula muito cedo, porque, na verdade, eu fiz o curso normal, o magistério. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu imediatamente fui trabalhar numa cidade vizinha a Porto Alegre, tinha que pegar 3 ônibus para chegar, que era na cidade de Cachoeirinha. E depois eu trabalhei em escolas particulares, mas ao mesmo tempo, mesmo antes de entrar no curso de pedagogia, eu fiz o concurso para o estado do Rio Grande do Sul. E aí me tornei professora da rede pública estadual. Então, eu lecionei por cerca de 8 anos entre essas redes de educação, diretamente com as crianças, de ensino, de educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, primeiro ano, segundo ano. E também eu trabalhei como professora em uma escola que existia dentro da aldeia SOS, a Escola Amigo Spinelli. Eu tenho memórias muito felizes desse momento com as crianças que, na verdade, estavam distantes das suas famílias, viviam dentro da aldeia SOS, né, em acolhimento institucional. Isso despertou em mim muito a vontade de atuar pelas crianças, com as crianças e adolescentes vítimas de violência. Então, essa parte da minha vida tem muito a ver com todo o trabalho político, institucional que eu vinha fazer posteriormente. A Aldeia SOS é uma instituição internacional com muitos vínculos dentro do Brasil e muitas casas de apoio a crianças que não têm família, que estão distantes das famílias porque foram ou abandonadas ou sofreram violências. Então, vivem nessa instituição, assim como vivem hoje. Claro que hoje a normativa é totalmente diferente, porque hoje nós temos um Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos regras sobre acolhimento institucional. Mas naquele período, em verdade, também eram crianças que tinham sofrido violências ou que estavam sem as suas famílias. E aí o meu trabalho ali como professora na escola me permitiu conviver com essas crianças de uma forma muito inspiradora para a minha vida até os dias de hoje. Aqui no Rio Grande do Sul, os professores e professoras, hoje os trabalhadores em educação, né, também trabalhadores nas demais funções da escola, nós temos um sindicato muito importante, que é o CEPER Sindicato. E na minha atividade como professora, já vindo do movimento estudantil, já compreendendo a importância e as lutas do magistério gaúcho, eu me empolguei muito com isso.
E logo que entrei na rede pública estadual, já fui participar dos movimentos do núcleo do CEPERS, o 39º, que é em Porto Alegre. O CEPERS é nucleado. Depois eu fui do Conselho Geral do CEPERS Sindicato e participei todo o tempo das causas do direito à educação pública gratuita, com qualidade, e da valorização docente. Bem, e na sala de aula, né, para mim era algo muito rico, muito produtivo, mas eu fazia uma militância, então, naquele período, também no PCdoB. E aí acabei sendo candidata a pedido das pessoas. Eu nem pensava em ser eleita para ajudar numa composição, enfim. E, para minha surpresa, eu fui eleita. E ao ser eleita, né, eu assumi uma responsabilidade muito grande, porque, na minha opinião, aquilo transcendeu o que eu mesmo esperava. Eu acreditava que eu ia atuar no sindicato, ia seguir, né, na vida docente, com muita felicidade isso para mim. Então, eu não estava procurando um lugar institucional para atuar. Eu sempre pensei na política como militância política, como participação na política. E acabei indo ser candidata para contribuir e fui eleita. Na medida que as pessoas me escolheram para ser vereadora de Porto Alegre, eu também tive o sentimento da responsabilidade, eu tive os contornos dessa responsabilidade ficaram mais nítidos, porque, afinal de contas, as pessoas tinham me escolhido para uma tarefa que era, enfim, de muita responsabilidade. E aí eu me dediquei enormemente, acabei, naquele período também, apresentando projetos de lei, aprovando projetos de lei, fiz questão de me vincular, manter vínculos com a base orgânica de trabalho, nos bairros, nas comunidades, nas escolas. E naquele período, mesmo por situações aqui da cidade de Porto Alegre, mesmo com muito respeito pelo PCdoB, eu fiz uma escolha de atuar no Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, onde eu sou do PT já, portanto, perdi a conta, há mais de 30 anos. E então eu migrei do PCdoB para o PT e fui candidata à reeleição, fui a mais votada da cidade de Porto Alegre, e a partir dali tem uma militância na vida do PT, na construção do partido, e eu digo que esse espírito militante é algo que eu cultivo em mim, porque eu acredito que a política é, antes de tudo, esse impulso inicial que nos traz a ela, e não uma carreira, né? Eu segui estudando, concluí o mestrado em educação, o doutorado em ciência política, segui me aprofundando para melhor servir a população brasileira. PT, onde eu sou, é o meu partido de toda a minha fase madura de vida, né? Há 31 anos. Realmente, a minha ideia de participação naquele momento, muito jovem, com 24, 25 anos, era a ideia de contribuir, de participar, contribuindo com a política. Agora, eu sempre fui muito movida por esse sentimento de responsabilidade. Eu acho que a formação, inclusive, de uma liderança, claro, ninguém alcança um grau de perfeição, é impossível, né? Mas qualquer liderança se forja a partir de uma concepção. No meu caso, tendo uma formação de esquerda, no PCdoB e no PT, a minha formação é da liderança como serviço à fraternidade, à solidariedade, à transformação da sociedade, à indignação com a opressão de classe, com todas as violências. Isso me aproximou muito da causa dos direitos humanos, sempre na luta dos trabalhadores e trabalhadoras, no direito à moradia, no direito à saúde, no direito ao transporte, à esfera pública, né? E a participação, uma democracia mais participativa. Então, eu acredito que eu encarei isso, primeiro, sempre de cabeça erguida. Ao longo da minha vida, eu passei por muitas situações que tentaram diminuir a minha condição de representante, mas eu acho que desde aquele início, o mais importante para mim é ter me posicionado de uma forma madura, entendendo que eu não poderia aceitar qualquer opressão da minha condição, porque isso seria desrespeitar
as próprias pessoas que me fazem suas representantes, no caso, na classe trabalhadora, entre as mulheres e entre as causas que eu carrego. Então, naquele primeiro momento, eu me lembro que quando eu cheguei na Câmara de Vereadores, muito jovem, um vereador mais antigo começou a me chamar de Mariazinha. Eu achei aquilo, sabe, eu achava tão estranho, né? Mas como assim? E aí eu corrigi daquilo, né? Talvez até com aquela arrogância de quem é mais jovem, né? Disse, não, o senhor vai ter que me chamar de vereadora, como chama os demais, né? Não porque eu pensasse que o cargo me faria diferente, mas para realmente me colocar em pé de igualdade com as demais pessoas e com ele próprio. Então, eu nunca permiti que quem quer que seja me colocasse em uma posição menor, hierarquicamente menos importante, menos relevante, ou por ser jovem naquele momento, ou muito menos por ser mulher. Eu acho que essa escala de valores que a gente carrega para a política é o nosso caminho para transformar a política, porque ninguém pode chegar a um lugar senão pelos conceitos que carrega. E é claro que eles vão se moldando, a gente vai mudando, mas a essência do que nós somos e das ideias que nós trazemos, ela vem daquilo que nos trouxe até esse lugar institucional, esse lastro. E este meu lastro é socialista, é transformador, é inquieto, em defesa da justiça social. Eu não imaginava, Vitor, mas eu tinha ideia do grau de violência dessa figura e de virulência. Eu sempre considerei que as palavras têm um poder muito forte no engajamento das pessoas. E desde sempre, desde aquele primeiro momento, porque eu nem conhecia esse parlamentar com quem eu nunca falei na vida, o único episódio de interação que tive com esse parlamentar foi aquele empurrão, aquela situação absurda e aquelas palavras absurdas, porque depois daquilo, muitas vezes ele ficou repetindo essas palavras e me perseguindo em plenário, e tem cenas dele tentando falar comigo quando eu estava na mesa presidindo os trabalhos. Então tem muitas cenas dele me perseguindo, mas eu nunca, por razão alguma, tomei qualquer forma de diálogo com essa figura, por considerá-la virulenta, violenta, um fascista. No entanto, ainda que eu não tivesse ideia, eu percebi o crescimento do fascismo. E percebi como a forma com que as mulheres eram tratadas agregava figuras péssimas na vida política em torno desse tipo de liderança. Agora, sendo muito objetiva e sincera, os meus colegas parlamentares, sobretudo os homens de esquerda, não perceberam e trataram como algo ora jocoso, ora menos importante. O sujeito é assim mesmo, é isso mesmo. Ele já disse que quem procura osso é cachorro, ele já falou isso, que mataria não sei quem, ele já atacou o Genuíno, ele já atacou o Lula, já atacou o Fernando Henrique, e era tudo muito risível para alguns quadros políticos, inclusive da esquerda. E isso nunca eu aceitei. Eu nunca aceitei. Eu não acho que essa confraria masculina de achar que esse tipo de ataque é menos relevante, é menos importante, é engraçado, é só por fora e depois saem e dão tapinha nas costas, eu não acho que a política deva ser esse espaço. Então, eu tenho uma crítica a muitos companheiros e colegas que trataram como os episódios de violência desse sujeito, que se tornou presidente da República, como algo menos importante e permitiram o seu crescimento. E eu tenho uma crítica também muito forte à instituição Câmara dos Deputados, que foi levando, sabe, toda essa violência verbal, e ao invés de cuidar da democracia e de impedir a apologia à ditadura, a Câmara foi leniente, porque os deputados foram, porque o Conselho de Ética não funcionou. Mesmo na minha circunstância, eu denunciei o Conselho de Ética e foi arquivado. Eu só venci judicialmente mais de 10 anos depois, um novo episódio em que eu entrei judicialmente. Então, eu acho que nós não devemos dar conversa para fascista. Tem até um livro que diz como conversar com fascista. Eu já começo a fazer a minha contestação do título. Eu não dou conversa.
porque simplesmente, se eles tivessem oportunidade, não estariam fazendo um discurso contra nós, estariam nos colocando num pau de arara, estariam nos fazendo desaparecer, estariam nos torturando diante de nossos filhos e crianças. Então, é desse tipo de gente que nós estamos falando. E até em defesa de todos aqueles, e em memória, e para honrar aqueles que foram desaparecidos, aqueles que foram exilados, aqueles que foram mortos, eu não me rebaixo a ter qualquer diálogo com fascista. Eu tenho certeza disso. E a atribuição da Câmara dos Deputados em defesa da democracia era ter barrado isso. Não é democracia permitir a apologia à ditadura, porque não é democracia permitir a apologia ao ódio, ao nazismo, ao fascismo. No entanto, como os fascistas iniciam no ataque às mulheres, no ataque às pessoas LGBTIQIA+, no ataque aos negros e negras, como o racismo, e como o racismo, a LGBTfobia, sobretudo a misoginia, o machismo, a dimensão de ódio às mulheres está presente em todo o tecido social, mesmo em parlamentares, mesmo em setores da esquerda, como essa cultura está ali presente no modo de pensar, acharam que era o menos relevante. Só que por este caminho do ódio às mulheres, sobretudo, a direita, se colocou no discurso que tomou a consciência do senso comum. É muito fácil entender a opressão à mulher. Quando oprime em casa, no cotidiano, nas relações de trabalho, e que, na verdade, está vendo um opressor no parlamento tentando dizer que aquela mulher ou a outra mulher que se posiciona, que ali não é o lugar dela. Então, para que a gente afirme que é o nosso lugar, que é a nossa voz, que a nossa voz não é a voz masculina, que o nosso modo de ser não é dessa masculinidade violenta e tóxica, que nós não aceitamos isso, nós temos que enfrentar. Não é toda mulher que sofre pela misoginia e pelo machismo no âmbito do parlamento. Toda poderá sofrer, na medida em que se colocar contra. Mesmo quadros e mulheres da direita, quando fizeram a oposição a um aspecto do bolsonarismo, como Joyce Hasselman e mesmo essa Carla Zambelli, que foi completamente abandonada por eles, jogada às traças, jogada no lixo, como liderança política, como mulher, eles não têm respeito com ninguém, nem as mulheres que eles sustentam politicamente. No entanto, isso começa conosco, com mulheres da esquerda que estamos lá para nos posicionar. E eu creio que os nossos companheiros não compreenderam isso. Deram espaço para a direita, sim. Eu não vejo como evitar, naquela onda que veio de 2013, a vitória dela em 2014, e um expoente que seria de centro, que se bandiou, como diria o Brizola mesmo, coxou o alambrado para a direita, né? Que foi o Aécio Neves, com quem ela disputou a eleição, e o Aécio não reconheceu o resultado. Então, o Aécio e o PSDB daquele período, eles têm uma responsabilidade enorme com o que veio acontecer depois. E com o golpe de 2016. Então, houve um processo que inviabilizou o governo da presidenta Dilma. E por quê? Porque ela não se dobrava. Alguém poderá dizer que faltava habilidade para Dilma. Depende do que a gente chama habilidade. Porque não se dava só. Vamos ver o que veio depois. O orçamento secreto, né? O corte no orçamento de políticas sociais, tudo o que ela falou aconteceu. O Brasil estagnado, a Covid, a postura anticientífica. Então, aqui eu digo para vocês de uma forma muito objetiva. O golpe contra Dilma foi, no meio da população, incentivado por esta dimensão também de ódio às mulheres. Olha só, né? Pegavam por aí esse ataque a ela. No entanto, o pano de fundo, isso é como aparece, isso é como ganha apoios.
ela é durona, ela é isso, ela é aquilo, criando estereótipos acerca dela como mulher. Agora, o pano de fundo disso é o interesse econômico. Era o pré-sal, era o Brasil, era saber que Dilma, concluindo seu mandato, Lula poderia vir a ser o presidente depois novamente. Se Dilma concluísse o seu mandato como concluiu o primeiro mandato, quem realmente venceria o PT na eleição que viria? Então, o atalho da democracia era tirar Dilma para conseguir passar a governar o Brasil. Tirar Dilma, prender o Lula, criar uma ficção em torno da Lava Jato, com um juiz ladrão, com um promotor sem vergonha, aquele Deltan, e o que acontece com tudo isso? Tudo comprovadíssimo. O que acontece é o golpe de 2016, que continua, é um golpe continuado, com a prisão do presidente Lula, não é? E com a vitória do Bolsonaro, com Lula fora, ainda que o Fernando Haddad tenha feito um belíssimo trabalho de representação e tenha conseguido chegar ali no calcanhar da extrema-direita. Mas aí tudo que o Brasil viveu, perdendo tudo isso, aí o golpe continua, era um golpe contra a Amazônia, um golpe contra a saúde pública, com a Covid se agravou, um golpe contra a educação, foram golpes e golpes e golpes e golpes. E agora, não satisfeitos, em 2022, com a vitória de Lula, tentam objetivamente continuar no governo, mesmo tendo perdido as eleições, assassinar o presidente Lula, o Alckmin, o ministro Alexandre de Moraes. Então, aí que a gente vê que é um golpismo continuado, né? E que não está superado, que nós precisamos estar muito, muito atentos e atentas diante disso, porque as classes dominantes do Brasil, elas não têm realmente respeito às instituições, à Constituição, e não têm também apreço pela democracia. Elas manejam com a democracia de uma forma ou de outra, se associando a golpistas contra a democracia quando creem que isso é de seu interesse. E, no caso, era seu interesse, e eles fizeram de 2013 até hoje, seguem com uma ação golpista no Brasil, que a gente precisa de muita atenção, mesmo o país crescendo, o país estando tão bem hoje, em termos de crescimento econômico, desenvolvimento, o golpe continua à espreita, com a extrema-direita buscando voltar ao poder. É possível que alguns setores de extrema-direita e fascistas dentro das Forças Armadas, esses mesmo que estavam organizando e participando do golpe em 2022 e 2023, tenham movido esse ressentimento. Mas a Comissão Nacional da Verdade, nós a conquistamos praticamente com um voto unânime da lei dentro da Câmara dos Deputados. E numa articulação na qual eu, no Ministério de Direitos Humanos, que era a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, no governo da presidenta Dilma, eu estava à frente dessa pasta, mas eu trabalhei todo o tempo com o Nelson Jobim e depois com o Celso Amorim, que estavam na pasta da Defesa, foram ministros da Defesa, primeiro o Nelson Jobim e depois Celso Amorim, no mesmo período, e com o José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça. Então, o nosso trabalho foi um trabalho articulado sob a orientação da presidenta da República. Eu tenho uma opinião que eu até revelo aqui diante de vocês, que é exatamente o contrário. O que nós pretendíamos na área de direitos humanos é que a Comissão Nacional da Verdade tivesse feito um trabalho não apenas excelente que fez no levantamento das informações, mas um trabalho pedagógico na sociedade brasileira. Porque nós não tivemos a oportunidade da justiça de transição, o que significa que a dimensão pedagógica das pessoas entenderem o que foi uma ditadura não foi feita no período devido. Nós vivenciamos o processo de democratização do país numa transição pactuada, negociada, por cima, dentro do Congresso Nacional. Inclusive, quando lutamos pelas diretas, tendo, na verdade, a eleição do Tancredo e do Sarney dentro do Congresso, esperando até 1989 para termos uma eleição direta, a primeira eleição direta, que foi quando o Lula disputou, mas Collor acabou eleito com toda aquela manobra também da Globo e do debate, enfim. Então, quem tem essa história bem presente sabe que os anos 70, os anos 60, o período ditatorial mais grave, que os militares diziam que a transição seria lenta, gradual e segura para si, e que fizeram, em 79,
uma anistia na qual eles se auto-anistiaram e que as forças populares, para garantir que todos aqueles líderes que estavam no exterior, exilados, e todos também que estavam nas cadeias pudessem ser soltos, enfim, que estavam injustamente há mais de 10 anos presos, e tinha-se a ideia de que se poderia ter acesso ao que aconteceu com os desaparecidos políticos. Então, os setores democráticos lutaram pela anistia, mas nós não tivemos a anistia que gostaríamos. Houve uma auto-anistia ao mesmo tempo que se anistiou os lutadores pela democracia. Então, não teve justiça de transição. Eu acreditava que a aprovação da Comissão Nacional da Verdade, este ano inteiro, deveria ser voltado a também assegurar esse processo pedagógico, de mostrar o que tinha sido a ditadura, de como a ditadura tinha sido corrupta, de como a ditadura tinha sido violenta, de que não existiu uma ditabranda, de que nós tivemos uma ditadura sanguinária no país. No entanto, a Comissão Nacional da Verdade fez um trabalho institucional de busca de informações, mas não fez o trabalho político com a sociedade, que nós já tínhamos naquele período. O Ministério, a nossa Secretaria de Direitos Humanos, já tinha mais de 100 comitês que tinham sido criados em universidades, escolas, cidades, comitês pela verdade, memória e justiça. A nossa ideia era mais ambiciosa. Quando a Comissão Nacional da Verdade fez o trabalho institucional neste limite, sem o trabalho pedagógico, nós perdemos uma oportunidade também de mostrarmos para a população e criarmos um sentimento anti-ditadura e um verdadeiro sentimento pela democracia. Eu acredito mais a isso, a perda da oportunidade, porque aí os fascistas acharam que nós não fomos até o fim, nós não mostramos, nós não escrachamos a cara deles como deveríamos. Olha, uma sociedade só se torna democrática se ela vai profundamente contra a ditadura, se ela responsabiliza, nem que seja moralmente, se não judicialmente. E isso, do meu ponto de vista, tendo saído do Ministério em 2014, já no período eleitoral, a minha opinião é que a Comissão Nacional da Verdade deveria ter feito um trabalho mais amplo, que nunca foi feito no Brasil e que eu gostaria que tivesse sido dado sequência, sobre verdade, memória e justiça, num nível de conhecimento e reconhecimento da população. Eu cada vez mais me convenço que todas as violências estão apoiadas em aspectos estruturais e culturais, no caso, agravados na sociedade brasileira, onde a violação, a violência contra as mulheres, o racismo, a escravização humana, isso tudo acontece de uma forma a produzir no Brasil uma confluência de fatores que nos tornam vítimas de violência no ambiente familiar, doméstico, na sociedade, violência física, simbólica, violência de todas as formas. E eu realmente acredito cada vez mais que a superação da naturalização da violência contra a mulher, a superação da violência contra a mulher é um dos pilares fundamentais, se não o mais fundamental a essa altura, para a superação das demais violências também. Olha, em termos de políticas sociais, econômicas, o governo Lula, a gente pode dizer, até pela terra arrasada que ele pegou, faz o melhor governo do presidente, porque consegue fazer a reconstrução de políticas públicas e da economia brasileira. O Brasil nunca teve tão bem quanto agora, e em pouco tempo. Mas eu creio que a disputa da sociedade brasileira não é mais só sobre a inclusão, é uma disputa ideológica, na qual nós precisamos enfrentar a extrema-direita, enfrentar o discurso ultra-religioso, moralista, falso moralista, o discurso sobre ordem e segurança pública, permanentemente um discurso onde define a autorização para a violência de Estado contra o cidadão. Então, eu vejo que é neste plano das questões que nós estamos lutando nos dias atuais.
são dimensões muito mais da esfera do pensamento, na esfera da concepção de mundo, de sociedade. Então, é claro que o governo ganha pontos quando ele faz tudo certo, consegue retirar milhões da pobreza e consegue que a classe média possa ter uma ascensão e melhoria e consegue, por exemplo, políticas inéditas como a isenção do imposto de renda até 5 mil, a redução até 7.300, a retomada de políticas essenciais. Nossa, isso é incrível. Mas nós não vamos poder encarar as eleições somente com estes números, por melhores e mais importantes que eles sejam. Nós precisamos mostrar e fazer a vitória do humanismo, da fraternidade, do respeito aos direitos humanos contra o desrespeito aos direitos humanos, a comercialização de vidas, o desrespeito à vida humana, à natureza, aos animais, enfim, esse conjunto de negacionismo científico, climático, tudo que está aqui com a extrema-direita junto precisa ser combatido com ideias, com coragem e ganhando a sociedade cada vez mais. O maior desafio do campo progressista neste ano, objetivamente, é vencer as eleições com o presidente Lula e ampliar significativamente, fazendo maioria no Congresso Nacional do Brasil. A vitória deste campo no Brasil é importante para nós, brasileiros e brasileiras, mas é fundamental para a América Latina, hoje ameaçada com o que acontece da ocupação da Venezuela pelos Estados Unidos, e o mundo contemporâneo. O mundo está mudando muito rapidamente e não é num sentido positivo. Então, o Brasil, com o Lula, é hoje o principal nação a oferecer alguma esperança para o mundo do trabalho, para o campo dos trabalhadores e trabalhadoras, da nossa classe, para a natureza, para o meio ambiente, para as mulheres, para um projeto de civilização contra a barbárie. Isto é para nós fundamental. E como a gente referiu aqui, essa disputa não se dá apenas na objetividade dos números e de políticas internas, se dá com símbolos. É uma vitória nossa quando o presidente Lula consegue defender a soberania nacional sem se dobrar ao governo estadunidense, que é absolutamente violento com os povos e violento também com o Brasil. Os imigrantes agora, com as crianças, tudo isso que acontece. É uma vitória do Brasil quando há uma melhoria da renda, mas nós precisamos ter uma vitória do Brasil em termos de concepção de mundo para uma vida em um mundo mais fraterno, protegido e humano. Eu acho que esse é o nosso desafio de 2026. Muito obrigada, então. Né? Fiquemos fora da caverna, iluminados. Com certeza. Um abraço.